Boa noite. Vamos começar então recitando as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Nesta live de hoje, cujo tema é a armadura da luz, providencialmente a luz acabou. E nós agora estamos com luz de vela, como vocês podem ver. Estamos com luzes de emergência depois que a energia elétrica acabou. Estamos tendo que utilizar a conexão 4G, porque não temos rede sem fio para conectar o celular. Seja como for, tudo seja para a glória de Deus, não é? Estamos falando da armadura da luz porque nós não somos da noite e nem das trevas. Nós somos filhos da luz, somos filhos do dia. Somos filhos daquele que disse, eu, a luz, vim ao mundo. Imagine que os apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, em vez de ficarem rezando com Nossa Senhora, unânimes, perseverantes, que eles resolvessem ficar durante aqueles 9 dias traçando um plano de pastoral para evangelizar o mundo. Imagine o que poderia sair de lá. Eles poderiam pensar, humanamente falando, e sem a vinda do Espírito Santo, que seria uma loucura falar de uma vez só que Jesus ressuscitou e que ele iria julgar os vivos e os mortos e que ele era inocente e que era preciso batizar-se para a remissão dos pecados. Eles achariam que seria prudente ir por etapas. Por motivos estratégicos, num primeiro momento, eles iriam convencer o povo de que Jesus era inocente e que eles tinham injustamente inocentado Barrabás e condenado Jesus. Num segundo momento, quando o povo já estivesse convencido da inocência de Jesus, aí eles falariam que Jesus ressuscitou. Num terceiro momento, quando o povo já estivesse acostumado com a ideia da ressurreição, então eles falariam que o povo deveria se arrepender, pedir perdão e receber o batismo.
Isso humanamente falando, mas os pensamentos de Deus, disse o profeta Isaías na liturgia de domingo passado, não são como os nossos. E os seus caminhos não são como os nossos caminhos. Mas os pensamentos dele estão acima dos nossos, e os caminhos dele superam os nossos, como o céu está acima da terra. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos, e porque os apóstolos, em vez de ficarem pensando e meditando e ponderando, eles ficaram em oração, uma oração unânime, perseverante e com Maria, o que foi que aconteceu depois daqueles 9 dias? Houve um fogo e um vento, um ruído semelhante ao soprar de um impetuoso vendaval que encheu toda a casa onde eles estavam, e chamas ardentes que desceram sobre eles em formas de língua. Língua que significa comunicação. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar para todos os que estavam em Jerusalém, que tinham vindo para Pentecostes. E era uma multidão imensa de homens e mulheres que tinham ido lá para a festa, mas proveniente de muitas partes. E Pedro, cheio do Espírito Santo, às 9 horas da manhã, teve que explicar: nós não estamos bêbados. São 9 horas ainda. Está acontecendo conosco o que foi predito pelo profeta Joel: eu derramarei o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aí ele explicou, a partir das Escrituras, que Jesus, condenado à morte injustamente, morto em lugar de um assassino, que era Barrabás, não conheceu a corrupção, não foi entregue aos vermes. E aí ele citou o Salmo 15, em que Davi fala: não deixareis vosso amigo conhecer a corrupção. Mas ele ressuscitou ao 3º dia. E nós somos testemunhas. E depois que ele fala disso, ele diz: convertei-vos para a remissão dos pecados, e cada um seja batizado para receber o dom do Espírito Santo. E tudo isso aconteceu em uma única etapa. A inocência de Jesus, o fato da ressurreição, a necessidade da conversão e do batismo, tudo de uma vez. Poderia parecer que seria assim, uma imprudência, uma falta de estratégia, mas não. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Eles projetaram luz naquele povo que jazia nas trevas. E aquele povo aceitou a luz. A luz é a nossa arma. A luz é a arma do cristão. Nós não devemos ter medo e nem devemos, em nome da estratégia ou da eficiência, ficarmos fazendo conivência com as trevas. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós somos filhos da luz. Somos filhos do dia. E por isso, quando anunciamos Jesus, não podemos anunciá-lo pela metade. Não podemos dizer: se alguém quiser vir seguir Jesus, renuncie a metade de si mesmo, tome a metade de sua cruz e siga Jesus até a metade. Não! Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho é radical. E ser radical é um elogio, não é uma ofensa. Ser radical é ser de Deus. Radical é aquele que vai até as raízes do cristianismo, aquele que não fica na superfície. São Paulo, quando convertido, foi pregar em Atenas sobre a ressurreição, uns zombavam. Outros diziam: vamos ouvir falar sobre isso depois. Porém,
São Paulo não se intimidou com isso. São Paulo não achou que havia, por causa da rejeição dos coríntios, que ele deveria então mudar de estratégia. São Paulo não pensou que por causa da rejeição dos coríntios à ressurreição, que ele deveria agora falar de maneira menos contundente sobre esse fato que tanto incomodava os gregos, porque os gregos não aceitavam essa ideia de o corpo, uma vez liberto da alma, uma vez liberta do corpo, voltar a se unir a ele. Isso seria um absurdo, não é? Eles achavam que o corpo era uma prisão. Se a alma se libertou, que permaneça liberta para sempre. Não é assim? Então, São Paulo, diante da rejeição dos coríntios, da rejeição dos atenienses, ele não resolveu então mudar de estratégia no sentido de ser mais prudente. Não vou mais falar de ressurreição. Não, muito pelo contrário. Quando de Atenas ele foi para Corinto, aí a estratégia dele ficou ainda mais, como se diz, radical. Em Corinto, ele não quis saber de outra coisa a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Em Atenas, ele falou de Jesus Cristo ressuscitado, falou dos poetas e filósofos gregos, mas não falou uma única palavra sobre a cruz. Em Corinto, ele insistiu naquilo que era escandaloso, Cristo crucificado, que para os gregos é escândalo, que para os judeus é uma loucura, mas para os que são chamados judeus ou gregos é força de Deus e sabedoria de Deus. Porque aquilo que é dito fraqueza de Deus é força para os homens. É mais forte que os homens. E aquilo que é dito loucura de Deus é mais sábio do que os homens. Pronto, chegou a luz que nós tanto esperávamos, né? Que coisa maravilhosa. Então vamos... Chegou, portanto, a luz que nós tanto esperávamos. Agora já estamos na luz. Chegou a energia elétrica. Mas então, estou explicando isso para dizer que não é por causa do medo do auditório, do medo da reação que eles vão ter, que nós devemos ser covardes, que nós devemos anunciar o Evangelho pela metade. Nós temos que anunciar o Evangelho tal como ele é, e sem tremor. Eu me lembro de um professor grande, professor que eu já tive, o Monsenhor Ney Saerpe, que era um grande filósofo metafísico, doutor em filosofia, mas também grande líder para a vida. Foi ele quem fundou a Pastoral da Vida no Rio de Janeiro. Ele morava em Petrópolis e dava aula no seminário quando eu estudava lá. Monsenhor Ney Saerpe, que era um grande metafísico, grande essa doutrina em prática. Ele não se envergonhava de Jesus. Ele fazia passeatas em defesa da vida. A Marcha dos Inocentes, de 28 de dezembro, ele ia lá. Mesmo que fosse um número bem pequeno de pessoas, ele ia e nos convidava a ir. E quando houve um filme blasfemo naquela época, A Última Tentação de Jesus, ele ficou tão ferido por aquela ofensa a Nosso Senhor, que ele nos convidou a ir às portas do cinema para fazer um desagravo público a Jesus. E lá ele, vestindo-se de túnica e estola, com o microfone na mão, começou a desagravar Nosso Senhor e a rezar, pedindo por aqueles dos quais ele nem podia dizer que não sabem o que fazem. Aquele líder pró-vida, filósofo, de quem eu me glorio de ter sido aluno, Monsenhor Ney Saerpe, que morreu em 1995,
sabia dar testemunho de Cristo. Sabia. E foi ele quem me ensinou, pela primeira vez, que não existe no Brasil o aborto legal. Que o aborto, em todo caso, é crime. Mesmo nos 2 incisos do artigo 128 do Código Penal, a redação é não se pune. E Monsenhor Ney, naquela época em que eu era seminarista do Rio de Janeiro, já nos chamava a atenção sobre a tentativa dos abortistas de mudar a redação não se pune para não crime. Porque, de fato, a redação não se pune é típica de uma escusa absolutória. Você pode não punir o criminoso após o fato consumado, mas o crime continua sendo crime e não existe permissão prévia de praticá-lo. Lembro-me como ele disse até hoje, com esta redação não se pune, o aborto não é permitido. Não seria possível, por exemplo, olha a profecia dele, não seria possível, por exemplo, abrir uma clínica para fazer aborto só em mulheres vítimas de estupro? Olha como ele previu exatamente o que iria acontecer depois com a norma técnica do ministro José Serra, a prevenção e tratamento dos agravos da violência sexual contra mulheres e adolescentes, que introduziu o aborto no Brasil em tais casos, a pretexto de que no Código Penal estaria dito que o aborto aí não é crime de jeito nenhum, não se pune. Ou que o aborto aí é lícito, o que é pior ainda, porque poderia ser não crime, mas continuar sendo ilícito, um ilícito civil, um ilícito administrativo, um ilícito tributário, um ilícito trabalhista, um ilícito comercial e mais ainda um ilícito que fosse desejado pelo Estado, que o Estado tivesse interesse em favorecer a prática de uma coisa que fosse lícita ao cidadão fazer. Absurdo. Monsenhor Ney tinha o cuidado de usar para combater as trevas as armas da luz e dava um valor imenso à distinção que nós devemos fazer também entre o aborto sem aplicação de pena, por motivos, dizem os juristas, de política criminal, o aborto com escusa absolutória, distinção muito importante entre ela e o aborto legal, que não existe. Essa distinção, ela é fundamental. Tão fundamental que se você não faz essa distinção, ou se você não a acha relevante, você diz que no fim das contas é a mesma coisa, eu diria que você não é apto a ser proibido. Por exemplo, você é católico, você está ensinando a alguém que existe um só Deus, tá bom? Só que este Deus uno é trino. É um Deus uno em substância, trino em pessoas. Há 3 pessoas em um só Deus. O Pai, primeira pessoa. O Filho, segunda pessoa. O Espírito Santo, terceira pessoa. Suponhamos que a pessoa que está ouvindo você falar sobre a Santíssima Trindade, ela insistisse em dizer com você que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 deuses. Você diria, não! Deus são 3 pessoas em um só Deus. Dizer que eles são 3 deuses é uma heresia. E que o seu aluno diz, é mais ou menos a mesma coisa. É o seguinte, professor, eu vou continuar falando 3 deuses, mas eu vou colocar uma notazinha lá no meu caderno, onde se ouve 3 deuses, ouça-se 3 pessoas. Você que é professor não aceitaria. Você não pode nem, de maneira nenhuma, chamar a Santíssima Trindade de 3 deuses. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. E vamos supor que o seu aluno dissesse, tá bom, professor, só para contentar você, eu não vou chamar Pai, Filho e Espírito Santo de 3 deuses. Vou chamar de 3 supostamente deuses. Tá bom assim?
a resposta de vocês seria: não, não está bom assim. Se você insiste em fazer isso, você nem sequer pode se dizer católico. Absurdo. Se você é pró-vida e você chama o aborto, no qual há uma aplicação de pena, de aborto legal, você está cometendo uma heresia jurídica. Você está traindo a causa pró-vida. Você está entregando ouro ao bandido. Você está dizendo que a Constituição Federal não vale nada, porque os artigos em que ela defende a inviolabilidade da vida humana, em que ela diz que não pode passar da pessoa do condenado, portanto não pode passar do pai para o filho, que isso aí não tem valor, porque uma lei inferior à Constituição, como é o Código Penal, poderia pôr exceções. Então vamos rasgar a Constituição? E se a Constituição não vale para proteger o nascituro em dois casos, quando o aborto é supostamente necessário para salvar a vida gestante, e quando a gravidez resulta de estupro, então a Constituição não protege o estupro nascituro. No caso, basta que a lei menor invente exceções. A Constituição seria uma mera carta de boas intenções, sem nenhuma obrigação de ser seguida. Se você, pró-vida, se obstina em chamar o aborto de legal, mesmo sabendo que ele não é, você deve, por coerência, deixar a causa pró-vida. Porque isso não é brincadeira. E nem é coisa pequena. Mas se nós somos da luz, temos que usar as armas da luz. Muito bem, é verdade que no Brasil não existe aborto legal. E que, como nós temos a nossa legislação atual, em que o aborto em caso de estupro e o aborto para salvar a vida da mãe constituem crime, mas o criminoso não é punido, a lei perdoa, mas não aprova o que ele fez. Nesse caso, o Estado jamais poderia dispor do dinheiro público para favorecer o aborto como está fazendo. Absurdo. E nós temos que usar a mesma linguagem. Porque se cada um usa uma linguagem, ocorre como na Torre de Babel, uma confusão e não se consegue fazer nada. Temos que fazer uma unidade da linguagem. Essa unidade é a unidade da luz. E além de usar a mesma linguagem, temos que ter a mesma ousadia. Por quê? Porque o artigo 128 do Código Penal, esse artigo que não pune o médico quando ele pratica o aborto nesses dois casos, embora não seja uma legalidade, embora não haja uma permissão, nem sequer se diga que o aborto não é crime, mas apenas que tal crime não se pune em algum caso, essa não punição deveria ser jogada fora. Esse artigo tinha que ser revogado. Por quê? Porque não tem motivo você não punir. Não tem nenhum motivo. E quando você não pune, facilmente os abortistas interpretam essa não punição como uma permissão para abortar. Então, o que nós deveríamos fazer? Revogar o artigo 128. E não é a primeira vez. Já houve há muitas décadas o deputado Arru da Câmara que fez um projeto para revogar o artigo 128 do Código Penal. E atualmente nós temos um outro projeto, o projeto 2893 de 2019, da deputada Cristo Nieto, para revogar esse artigo 128 do Código Penal, para destruir não só o aborto, porque o aborto nunca é permitido no Brasil, mas para destruir até o vestígio e a aparência de alguma legalidade, para destruir até a impunidade, até a não aplicação da pena. Isso é maravilhoso. E eu dou parabéns públicos à deputada Cris pela coragem de propor esse projeto. E lamento que esteja havendo agora pessoas pró-vida gravando vídeos e publicando
dizendo que depois do aborto que foi feito lá em Recife, daquela menina de São Mateus no Espírito Santo, aborto horrível em que se injetou na barriga uma injeção de cloreto de potássio no coraçãozinho da outra menina que estava dentro dela, com 23 semanas de vida, coisa horrorosa. Depois que isso aconteceu, estão querendo aproveitar a ocasião para pedir ao povo, para solicitar aos deputados, para fazerem um projeto diferente do da Cris, olha só, para revogar só o inciso 2º do artigo 128, para revogar só a não punição do aborto em caso de estupro. E eu pergunto, e o aborto para salvar a vida da gestante? Não vamos revogar, não? Ah, não! Vamos devagar, vamos devagarzinho por questões de estratégia. Vamos por partes. Primeiro a gente acaba com o aborto em caso de estupro. Depois, quem sabe daqui a 200 anos, a gente aí acaba com o aborto também para salvar a vida da gestante. Isso é covardia. Isso é falta de amor. Isso é falta de luz. Nós não somos da noite nem das trevas. Todos nós somos filhos da luz, somos filhos do dia. Não temos nada que temer. Os abortistas têm que chamar o neném de feto ou de embrião. Eles têm que dizer, falsamente, que a criança é uma parte do corpo da mãe. Eles têm que mentir, dizendo que depois do aborto a mãe não sente arrependimento nenhum. E que tudo se trata de preconceitos ou fundamentalismo religioso. Eles têm que mentir que se a mulher der à luz a uma criança vítima de estupro, que ao olhar para a criança ela vai sentir nojo, porque vai se lembrar da violência sofrida. Todas essas coisas falsas são armas deles, porque eles são das trevas. Mas nós que somos da luz não precisamos disso. Vocês sabiam que os que fizeram aborto lá em Recife não utilizaram apenas o inciso 2º como pretexto? Também o primeiro. Aquela criança tão novinha, 10 anos, diziam eles, mentindo, evidentemente. Tínhamos que fazer aborto, senão ela iria morrer. E há mais de 10 anos atrás, em 2009, fizeram o mesmo no mesmo hospital, com o mesmo médico, com uma menina de 9 anos, grávida de gêmeos. Fizeram o aborto também alegando que ele era necessário para salvar a vida da gestante. Isso é falta de vergonha. A gente não pode manter isso aí, não. O inciso 1º do artigo 128, que não pune o aborto quando ele é meio para salvar a vida da gestante, tem que ser destruído. Destruído de uma vez por todas. Tem que revogar o artigo 128 todo, como pretende o projeto de lei 2893, da deputada Cris Tonieto. E vocês têm aqui na bio um lugar para clicar numa enquete. E nós estamos perdendo, porque os abortistas estão fazendo força para dizer que eles são a maioria, o que é falso. Mas nós, que somos maioria, não estamos mostrando a nossa força nessa enquete na Câmara. E esse projeto é tão incômodo para Satanás e para os que o seguem, que até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até hoje não fez um despacho para encaminhar este projeto ao plenário ou às comissões para que ele tivesse tramitação. O projeto está preso e parado no gabinete dele, na presidência da Câmara, o que é absurdo. Um presidente da Câmara não tem o direito de travar a tramitação de um projeto com o qual ele não concorda. Temos que pressionar o Rodrigo Maia. E eu convido você, faça um vídeo caseiro, um vídeo com o seu celular, ou com o aparelho que você quiser. Faça um vídeo protestando contra o Rodrigo Maia por ele estar travando o projeto 2893 e pedindo aos deputados que aprovem tal projeto da deputada Cris Tonieto, que revoga não só o inciso 2º, mas o 2º e o 1º, que revoga todo o artigo 128 do Código Penal. É o que eu peço que vocês façam, porque a gente não tem que ter medo de dizer eu sou contra o aborto, mesmo se ele for o único meio
para salvar a vida da gestante. Nesse caso, é difícil até de imaginar. É uma coisa mais assim, fantasiosa. Mas ainda que ele existisse por hipótese, né? Você não poderia matar o filho para salvar a mãe. Assim como você não pode matar a mãe para salvar o filho. Claro que não. Absurdo. Eu até diria, embora os dois casos sejam pecaminosos e absurdos, matar a mãe seria menos covarde, porque ela é maior, ela pode talvez se defender. Se você pudesse matar a mãe para salvar o filho, e isso fosse, entre aspas, permitido, embora fosse um absurdo, seria um absurdo menor. Como nós não aceitamos isso, não podemos aceitar que matem um filho para salvar a mãe. Além disso, convenhamos, essa ideia de aborto para salvar a mãe, ela já foi desmascarada, olha, há muito tempo, em 1965, pelo médico legal e catedrático Dr. Costa Júnior, quando ele fez a aula inaugural dos cursos jurídicos da USP. Ele falou, e falou com todas as letras, que a não punição do aborto em tais casos, em casos de que se diga que o aborto é necessário para salvar a vida da gestante, que isso aí, se fosse usado, se houvesse honestidade dos médicos, que isso seria inócuo, porque é um caso que não existe, diz ele, Costa Júnior. Porém, esse dispositivo do Código Penal, diz ele, serve apenas para favorecer e ocultar o aborto criminoso. Palavras duras. E ele diz, não envolvam a medicina no protecionismo ao crime desejado. Querem abortar? Digam quais são os seus propósitos. Não inventem razões pretensamente médicas. E ele naquela aula, vocês podem ver esta aula na seção de downloads, vão lá na parte do providanapolis.org.br, Costa Júnior, aula inaugural dos cursos de Direito da USP, 1965. O nome da aula é Por que ainda o aborto terapêutico? Vejam lá, vale a pena ler como é que ele vai desmascarando todos os motivos. Primeiro deles, tuberculose, cardiopatia, hipertensão arterial, perturbações mentais e vômitos incoercíveis. E através de estatísticas ele descobre que o aborto terapêutico, além de ser uma covardia com o neném, ele serve para aumentar o número de óbitos e de agravamentos na gestante. Por isso ele diz de maneira irônica, se me fosse permitido eu chamaria tal aborto de antiterapêutico em vez de terapêutico. E se chamaria tal aborto de desnecessário em vez de necessário. Leiam a aula dele. Leiam, está lá na página providanapolis.org.br, na seção de downloads de arquivos para distribuição. Costa Júnior, por que ainda o aborto terapêutico? Ora, se é assim, está mais do que na hora e com grande atraso de nós revogarmos o artigo 128 inteiro, porque nós somos seguidores daquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta mulher, grávida de um filho, que veio para reger as nações com cetros de ferro, que aparece no capítulo 12 do Apocalipse, ela vence o dragão cor de fogo, com 7 cabeças. Esse dragão inutilmente tenta devorar o filho que está para nascer, porque o filho é levado para junto de Deus, pela sua ressurreição e pela sua ascensão. Mas ele vem perseguir os descendentes da mulher, que somos nós. Se somos descendentes dela, temos que ser luminosos como ela, corajosos como ela, e não podemos fazer compactuações nem compromissos com o mundo. Não pode haver pacto entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial, já dizia São Paulo aos Coríntios, e nós temos que levar isso a sério. É por isso que eu conclamo todos vocês
a vestirem comigo a armadura da luz, né? Como dizia São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Vistamos a armadura da luz, né? Vistamos a armadura da luz, que é Romanos 13, 12. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 aos Tessalonicenses 5, 5. E é com a luz que nós vamos afugentar os fantasmas noturnos do aborto. Para ser pró-vida, basta falar a verdade. Mostre uma mulher arrependida por ter feito o aborto. Mostre uma criança despedaçada, vítima de aborto. Os abortistas fogem, porque eles são das trevas. Quando em El Salvador conseguiram revogar todas as escusas absolutórias, e não apenas algumas, relativas ao aborto, eu soube disso porque conversei com uma salvadorenha. Simplesmente eles projetaram na Assembleia Legislativa, junto dos deputados, aquele vídeo A Dura Realidade, Hard Truth, um vídeo de 8 minutos que mostra as horríveis cenas de aborto em uma clínica de Houston, no Texas, e a polícia perseguindo e prendendo os pró-vida e os colocando na cadeia. Esse vídeo tão curto e tão violento, né, porque mostra a realidade, fez com que os deputados chorassem e as feministas fugissem. Fugissem porque elas não são da luz. E as trevas fogem da luz. E eles conseguiram. Conseguiram. Foi no final do século passado, sim. Se não me engano, foi em 97 que El Salvador retirou todo tipo de exceçãozinha para não punição do aborto. E aí? E nós? Vamos ficar agora com medos? Até quando, gente? Agora que nós temos um presidente pró-vida, que é o Jair Bolsonaro, agora que nós temos uma deputada pró-vida, que é a Cristo Nieto, vamos ficar, em nome da estratégia, marcando passo e fazendo de conta que somos, mas não somos? Isso é indigno de um cristão. Mas se vocês forem notar, a encíclica Evangelium Vitae, do Papa São João Paulo II, quando fala sobre a defesa da vida, que é uma encíclica maravilhosa, de 25 de março de 1995, dia da Anunciação do Senhor, esta encíclica diz que os parlamentares são obrigados a dar o seu apoio a projetos de lei pró-vida. E se o parlamentar não puder revogar o aborto totalmente? Vamos imaginar que no seu país o aborto seja permitido durante 9 meses. Será que o parlamentar poderia dar apoio a um projeto que estivesse tramitando lá na Câmara para permitir o aborto só durante 3 meses? A resposta do Papa, sim, mas desde que a posição dele contra o aborto fosse totalmente conhecida. O parlamentar não poderia mentir dizendo: eu sou a favor do aborto nos 3 primeiros meses. Eu quero restringir para que do 4º até o 9º ele seja proibido, mas nos 3 primeiros eu sou favorável. Isso o Papa não aceita. Seria mentira e seria escândalo. Você só pode apoiar uma lei restritiva se você também disser publicamente que é contra o aborto totalmente, até naqueles casos em que a lei permite, ou o projeto de lei permite. No Brasil, nós não temos nenhuma lei que permita o aborto. Todas as leis proíbem e há 2 casos em que ele não se pune. Agora eu pergunto, se você quisesse, apenas por razões estratégicas, revogar só o inciso 2º do artigo 128, você, deputado, o que você responderia quando alguém perguntasse: por que você não quis revogar o primeiro também? Se você é católico, se você não é traidor de Jesus,
você teria que dizer, olha, eu sou contra o primeiro também. Mas por hora eu quero revogar só o segundo. Ah, é? Então por que você não revoga os dois logo? Perguntariam os seus opositores. Ou seja, senhor deputado, se você quiser esconder, você não pode, porque você não pode dizer o que São Pedro disse antes da sua conversão. Não sei o que dizes, não conheço este homem. Mesmo que, se por razões pretensamente estratégicas, você quisesse começar revogando só o inciso segundo, você teria que deixar claro que você é contra o primeiro. Não podia se furtar a dar testemunho público de Cristo. Mas se você tem que dar testemunho público de Cristo, por que não revoga todo logo o artigo 128? Esta é a coerência que eu cobro de vocês. Mas não só eu, o mundo tem o direito de cobrar isso de nós. Nós não podemos aceitar Cristo pela metade, nem querer defendê-lo parcialmente, nem usar de máscaras para dizer: ah, eu sou a favor, mas eu estou com vergonha, eu estou sem coragem, eu estou usando motivos estratégicos para dizer que eu sou meio contra. Não pode. Se você quiser legitimar as pequeninas traições a Cristo por motivo de estratégico, você poderia até aceitar que São Pedro utilizou-se de uma mentirinha para salvar a sua vida. Ele disse que não conhecia aquele homem. Ou então, como está muito em moda dizer agora, que ele fez uma restrição mental que equivale a uma mentira. Restrição mental e mentira são equivalentes, a não ser quando a restrição for não puramente mental, o que é um caso muito excepcional. Se você quer admitir essas coisas, então você já não é mais da luz, você não é mais da verdade, você já é das trevas e você não merece mais ser chamado de pró-vida. Certo, pessoal? Bem, eu queria agora ouvir vocês, porque como vocês estão fazendo como se diz, uma participação boa, e ainda falta mais de 15 minutos para terminar a nossa live, se vocês digitarem alguma pergunta, eu posso respondê-las, né? Isso para mim é muito bom, tá bom? Digitem, que aí eu posso ler e responder. Para mim é muito bom ouvir as perguntas de vocês, tá? Sobre esses assuntos. É uma maneira interativa de a gente poder se comunicar. Luz, verdade, coragem, destemor, Papa São João Paulo II, Evangelium Vitae, e mais uma outra encíclica maravilhosa que ele escreveu, que foi a Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, em 1993, né? Uma perguntinha aqui: padre, o senhor celebra a missa onde? Eu celebro a missa aqui mesmo, na sede do Pró-Vida, no Oratório São José, às 6h40, todos os dias, menos domingo, onde eu celebro fora, e menos na segunda e terça-feira, onde eu celebro lá na Capelania Santa Clara, Capelania Universitária. Tudo bem? Mais alguma perguntinha? Seria interessante uma mobilização das TVs católicas, seria. Como seria bom, né? Se nós tivéssemos emissoras católicas que falassem a mesma linguagem e que todos nós pensássemos o mesmo pensamento e projetássemos a mesma luz e tivéssemos a mesma coragem. É isso mesmo, Padre Pedro Paulo, meu colega no sacerdócio. Alô? Como rebater os argumentos que dizem que ter um filho do fruto de estupro é mais traumático que abortar? Como rebater? Eles é que têm que provar isso para nós. Porque os argumentos são todos ao nosso favor. Todos.
Se você me disser que encontrou alguma vez na vida uma mulher que depois de olhar para o filho, fruto de uma gravidez, não se apaixonou por ele e não adquiriu um amor maior do que dos outros que ela teve depois no matrimônio, você me avisa. Porque a regra é que aconteça isso. A mulher que dá à luz a um filho fruto de estupro, ela diz, agora que eu tive tanto trabalho para dar à luz a esse filho, eu vou dar para os outros? De jeito nenhum, ninguém mais tira. É o filho preferido, é o filho que dá consolo a ela, é o filho que cura o estupro. Muito longe de ser o filho que causa repulsa. Esta é a realidade. E se você quiser, os exemplos são inúmeros. Você tem vídeos sobre isso que estão postados lá no canal Provida de Anápolis, também na página providanapolis.org.br, e há um livro escrito por uma mulher gerada em estupro. Como é que é o nome dela? Eu não me lembro agora. Um livro chamado Victims and Victors, Vítimas e Vencedores, um livro editado no ano 2000, em que ela relata uma pesquisa feita nos Estados Unidos de mulheres que fizeram aborto após uma violência e mulheres que não fizeram, e a conclusão é uma única, e não pode haver outra. Todas as que não fizeram aborto estão contentes. Nenhuma delas mostrou arrependimento. E as que fizeram aborto, elas estão sempre ou tremendamente tristes, ou tentando esconder a tristeza, né? Deixe-me ver se eu consigo ler aqui, porque eu não... quando as perguntas... Ajuda aqui minha assistente, por favor. Tem muita pergunta, elas estão correndo acima da minha velocidade agora. Tá. Ajuda aqui, por favor. Pode ler para mim ou fazer-me ler? É a minha sobrinha que está me ajudando como contra-regra. Eita, vamos lá. Padre, eu vejo que a Santa Igreja Católica, enquanto pessoas não são muito acomodadas sobre o tempo do aborto, inclusive padres, acho que temos que estar sempre gritando contra essa aberração, sempre, concordo. Grite comigo, tá? Como convencer o povo católico da minha paróquia em geral a ingressar em sofrimento como o aborto? Bem, o que eu posso fazer? Você tem que gritar como eu. Tem que rezar como os apóstolos no cenáculo, como Nossa Senhora, unânimes, perseverantes em oração e com Maria. Eu já faço isso há algum tempo aqui às 3 horas da tarde, quando a gente reza, quem estiver na casa, o terço da misericórdia e depois o terço mariano, porque essa é a melhor maneira de você obter a misericórdia divina. Olha o quadro da misericórdia divina lá atrás, tá? Olha. E para você obter também a vinda do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo vem a coragem, vem a luz. E o príncipe das trevas, e o que é o homicida desde o princípio, também desaparece. Mais perguntas? Como conscientizar melhor as pessoas para ajudar a missão da vida? A mesma coisa. Tem que ser oração junto com a penitência, a oração junto com oh meu Jesus, esqueci o que eu ia falar. A oração a Nossa Senhora, juntamente com a nossa confiança na ação do Espírito Santo sobre nós, né? Se nós tivermos esta oração e pudermos fazer alguma coisa de melhor, né? Baseados, melhor do que oração não existe, mas junto com a oração, como efeito dela, pudermos fazer alguma coisa que o Espírito Santo nos inspirar. Uma perguntinha, além do vídeo, o que podemos fazer para pressionar o Rodrigo Maia? Uma pergunta muito curiosa, realmente eu não sei o que fazer. Será que vocês poderiam ir até Brasília, entrar no gabinete dele e dizer, Rodrigo Maia! Dá esse despacho aí. Realmente eu não sei. Gostaria até que a deputada Cris dissesse o que fazer, porque nós estamos... A situação está tão horrível, como se diz, escandalosa.
que a gente tinha que enchê-lo de perguntas, enchê-lo de cobrar, né, para que ele, ao menos, por vendo a pressão popular, desse o despacho para que esse projeto fosse adiante, né? Então a coisa está muito séria, viu? O vídeo eu acho que vai ajudar muito, embora não seja qual o melhor livro de bioética em língua portuguesa. O que eu conheço é o do Helios Grécia, o manual do Helios Grécia, manual de bioética, né? Que é vendido pelas edições Loyola. O povo não vota e não se mobiliza. Socorro! Cláudia do Rio de Janeiro. Pois é, dona Cláudia. Tomara que nós sejamos a exceção nessa multidão de gente que não faz nada, não é? Pressão popular. Isso mesmo, dona Karina. Vamos fazer pressão popular, porque o Rodrigo vai ter que se lembrar que não é por ele ser chileno que ele vai deixar os brasileiros assim, né? Sua bênção, padre. O senhor poderia fazer uma live com a deputada? Já fiz, ela já me chamou, talvez, acho que mais do que uma vez, para fazer uma live com ela, né? E era sobre o mesmo. Também eu aproveitei o assunto para falar, elogiando o projeto dela. É que as pessoas ficam inseguras quando a mãe corre risco. Pode mostrar que é sempre possível salvar as duas vidas? Muito bem, padre Pedro Paulo, eu concordo. É um caso em que até alguns católicos se acovardam, tá? Mas, como ele disse, é possível salvar as duas vidas. Em caso, por exemplo, de bolsa rota, você pode salvar a vida da mãe e a do filho, dando antibióticos para a gestante até o neném morrer, sem apressar a morte dele por meio de um aborto. Espera o neném ocorrer, a morte ocorrer naturalmente. Só depois você induz o parto, quando a criança já estiver morta, para você não praticar um aborto diretamente provocado. Hoje você tem cesariana, que é uma coisa maravilhosa para a obstetrícia, você consegue salvar praticamente tudo, né? A cesariana, que hoje está sendo usada abusivamente, ela, se for usada nos casos em que é necessário, ela consegue salvar situações terríveis antigamente, em que o parto parecia mortal, inevitavelmente mortal para a mãe e para o filho. Agora se salva, não é? Mas é bom saber, ainda que escolasticamente, imaginariamente, especulativamente, houvesse um casinho, um entre 1.000.000, em que você só salvasse a mãe, matando o filho, você deveria ter coragem de dizer, não, eu sou contra. E não tenho vergonha de dizer que sou contra. Tá? Isso aí é muito importante a gente entender. Vamos imaginar que você trabalha em um laboratório de química e você, por acidente, deixou jogar na sua pele um pouquinho de ácido clorídrico. Tá? Ai, que coisa! Tá? A solução de ácido clorídrico está me corroendo a pele. Aí vem um outro químico, né, inteligente, que pensa assim, eu estudei na escola que o ácido clorídrico é um ácido. E que ácido é neutralizado por uma base. Ah, já sei. Vou colocar na pele desse paciente aqui um pouquinho de hidróxido de sódio, soda cáustica. Porque ela vai neutralizar o ácido clorídrico e vai ficar tudo maravilhoso. O que vai acontecer com o pobre coitado que já teve a pele corroída de ácido clorídrico se você coloca a soda cáustica por cima? Uma corrosão maior ainda. Então, há uma espécie de crendice também entre os médicos de que quando a situação da mulher se agravou com a gravidez, que a solução é abortar. Então, vamos imaginar aqui. A mulher era cardiopata. Ela ficou grávida. Aí, com a gravidez, ficou pior a cardiopatia. Aí, a solução agora vai ser o aborto, porque quando você fizer o aborto, ela vai ficar tão boa como estava antes da gravidez, o que é um absurdo. O aborto, ele não desengravida a mulher. O aborto acrescenta à gravidez um assassinato. Ele agrava a saúde da mulher. Assim como a hidróxido de sódio não desacidifica a ferida, mas aumenta a ferida, aumenta a corrosão. Então tome muito cuidado com isso.
Então, por causa dessa crendice, há médicos que acham que o aborto serve para deixar ao estado anterior, né? A mesma coisa serviria para desestuprar a mulher. A mulher está grávida em razão de estupro, ficou agora o aborto faria com que ela ficasse tão feliz como antes do estupro, que é um absurdo, ela vai ficar pior. Mas esse tipo de crença existe mesmo na área médica. Padre Pedro Paulo, sobre a gravidez ectópica, né? Infelizmente, muita gente é frouxa nessa época, eu concordo com você, e nós não podemos ser frouxos, temos que esperar a trompa se romper para só depois intervir, porque retirar a trompa com a criança ainda viva é um aborto diretamente provocado. Quem quiser ler mais sobre isso, que leia, que veja o que eu escrevi na minha dissertação de mestrado sobre a gravidez ectópica, que também está para baixar lá na parte de download, tá? Vocês podem ver direitinho sobre esse assunto. Mas não temos muito tempo ainda para prosseguir, porque estamos já no finalzinho da nossa live, né? Uma live que começou à luz de vela, está terminando com a luz elétrica, pretendemos colocá-la no YouTube para vocês poderem ver, além do IGTV, claro, né? E esperamos que vocês possam tirar muitos frutos daqui. Não tenham medo da verdade, nem de testemunhar a verdade. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu e dos seus anjos. Mas aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus e dos anjos. Que nós nunca ouçamos essas palavras terríveis de Jesus por nos envergonharmos dele. Tá bom? Vamos dar a bênção final, então. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Gina Beretta Mora, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-os e guarde-os com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai da maldição do aborto. Não se esqueça de votar na enquete, hein, que está logo aqui na bio. Salve Maria!